Quando a igreja ainda era pobre e livre, como o vento do Espírito. Quando a igreja ainda era pobre e livre, como o vento do Espírito. Maria de Pentecostes. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Um pouco dificultado, um pouco complicado. A gente costuma preparar nossa meditação via escrita para depois nós gravarmos aqui ou transmitirmos ao vivo aqui via YouTuber. Mas, infelizmente, devido às situações econômica-financeira que estamos vivendo, nós estamos sem computador. É isso mesmo, aqui o nosso blog denonato.blogspot.com está sendo prejudicado porque nós não temos mais computador. Os nossos computadores estão todos com um defeito, travado, teclado ruim, outro problema está na memória, outro problema está na senha. Resumindo, a gente sofreu um ataque hacker aí, semana retrasada. Parece que os computadores nossos sofreram as consequências. Lembrando que estamos na sétima semana da Páscoa, encerramos hoje, estamos na 8ª semana da Páscoa e já encerramos o tempo da Páscoa. A Páscoa acabou, o período pascal. Agora entramos no Pentecoste, hoje, domingo de Pentecostes, e semana que vem o domingo da Santíssima Trindade. E na outra semana já celebramos já o Corpus Christi, ou seja, e aí vem aí na Diocese de Nova Iguaçu a festa do padroeiro Santo Antônio e também no Brasil inteiro, duas paróquias aqui em Nova Iguaçu, a festa de São Pedro e São Paulo e a festa, antes disso, a festa de São João Batista, uma em Queimados, outra lá em Belfor Roxo. São Pedro e São Paulo, uma em Nova Iguaçu, lá no bairro Jardim Iguaçu, e outra aqui em Paracambi, pertinho aqui, certamente irei passar lá para rezar com o povo de Deus, um belo dia, participar de uma missa lá, uma celebração, junto com o povo santo de Deus da paróquia de São Pedro e São Paulo. Lembrando ainda a todos e a todas que vivemos tempos de perseguição, tempos de calúnia, difamação em nosso sistema, então escute bem o que eu estou dizendo. É a política que está sendo envolvida, é a política que o povo está fazendo, é a política onde quem pensa diferente é inimigo da gente. Quando, na verdade, nós devíamos pensar na política como um projeto político. Recentemente, o bispo responsável pelo setor de animação bíblica e política, se eu estiver errado, não me processa, viu, CNBB, foi até o Vaticano e levou o projeto Encantar a Política, um projeto pensado pelo SESEP, com o apoio do Conselho Nacional do Laicato do Regional Leste 1 do Brasil inteiro, a verdade é essa. Também, falando do Conselho de Leigos, na semana retrasada, já comentei semana passada aqui, estivemos lá no colegiado deliberativo, onde foi criada a Comissão de Meio Ambiente. E aí estamos aí, o pessoal trabalhando, e essa semana nós estivemos no Conselho de Leigo, aí eu estive lá no sábado passado, dia 28, estivemos lá na cidade de Macaé, na Diocese de Nova Friburgo, ajudando e plantando a semente do Conselho Nacional do Laicato. Ainda olhando para a questão da realidade, agora olhando um pouco mais, recentemente um dos filhos do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, insinuou e disse que particularmente ele conseguiu o patrimônio que tem sendo advogado, ou seja, na verdade ele nunca advogou nada, mas ele disse que é advogado formado, então por isso ele tem o patrimônio que tem. Bom, eu sou professor formado e não consigo o patrimônio, deve ser que o professor no Brasil ganha mal até quando não é professor. Eu sou graduado, mas não exerço a profissão atualmente. Também recordando a todos e a todas sobre a questão lá do Genivaldo, que sofreu a violência da parte da Polícia Rodoviária Federal, onde ele, por acaso, ele estava sem capacete, e aí a polícia pegou ele, botou na mala, deu gás, não, vocês que andam sem capacete, cuidado, vocês que andam sem capacete de moto aí, nem de moto eu ando depois disso, né? Verdade é essa. Também, ainda voltando aqui para o Rio de Janeiro, para a Vila Cruzeiro, a discussão é o seguinte: há pessoas, por ser marginal, merecem ser executadas. É isso que a mensagem que se passa nesse nosso país, nesse nosso Brasil de meu Deus. Aí, recentemente, o Azevedo, né, o Geraldo Azevedo, não, eu não lembro o nome dele, eu sei que é Azevedo, lá ele falava, né, um dos grandes pensadores, repórteres, eu não lembro o nome dele todo, Arnaldo Azevedo, lembrei.
ele disse que se é para pegar quem está sem capacete, por que não pegam lá o presidente da República que anda sem capacete nas motos, né, dando carona para os outros ainda. É interessante. Aí falou, ainda bem que ele não passou pela PF, né? A PF estava junto com ele, atrás dele, junto com ele, fazendo a guarnição dele, eu estava indo na frente. Se tivesse passado, certamente iria conhecer a mala, ou melhor, a caçamba, sei lá, como quiser, do caminhão, do camburão da PF. Bom, ainda olhando para a realidade, pensando na realidade, ainda vendo o desemprego, ainda sem computador agora também, nós tivemos a tristeza aí de ter o computador pifado, agora só com um celular para poder fazer nossos vídeos, e infelizmente aqui não dá para produzir um artigo como eu gosto de produzir, lá para nossa página, para o nosso blog, denonato.blogspot.com. Se você puder ajudar, eu agradeço. Então acesse aí, denonato1@gmail.com, é o nosso Pix. Então conto com a sua ajuda. Lembrando ainda a todos e a todas que hoje é o domingo de Pentecostes. E por ser Pentecostes, lembrando que Pentecostes vem do nome grego Penta, né? Penta, o Brasil é Penta. Pentecostes, 50 dias depois da festa das primícias ou a festa da Páscoa, que é a festa das semanas. Hoje nós celebramos na igreja também o nascimento da igreja, o nascimento oficialmente da igreja. Jesus, quando encontra Pedro, diz a Pedro que tu és Pedro e sobre essas pedras ficarei a minha igreja, é apenas o lançamento do projeto e da ideia. Depois é que nós vamos ter aí com Pedro recebendo o Espírito Santo lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, isso, versículo 1, que Jesus vai vir o Espírito Santo para poder dá pra gente aí a força do Espírito Santo. Lembrando que a palavra Pentecostes apenas tem 3 referências no Novo Testamento: Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, depois Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 16, não é isso? E Coríntios, capítulo 16, 8, ou seja, então o Pentecostes não é aparecido assim tão forte no Novo Testamento, apenas 3 vezes que aparece aí o Pentecostes, embora nós temos atualmente uma espiritualidade pentecostal. O Pentecostes do Antigo Testamento tem várias referências lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 16, também em Levítico 23, versículo 15 ao 22, Números 28, versículos 26 ao 31 e Deuterônimo 16, 9 ao 16. Essa festa é uma festa que aparece com outros nomes lá, né? Festa das Semanas, Festa da Colheita. E também refere-se também o dia das primícias. A Bíblia, a palavra de Deus que nós seguimos claramente, fala da festa de Pentecostes um grande momento. Eu vou fazer uma comparação, não me processa, viu, judeus, nem me processa os cristãos das diversas igrejas. É mais ou menos assim. Nós temos a festa do Natal, que acontece em dezembro, para nós, aqui do hemisfério sul, nós estamos aqui no Ocidente, e depois da festa do Natal, passa um tempinho, nós temos o Carnaval, que é a festa popular. Mais ou menos essa é a ideia que eu pensei assim, deve ser mais ou menos isso, não é isso? E a gente pensa ainda que o Pentecoste, o Espírito Santo, a força de Deus que habita em cada cristão, o derramamento do Espírito Santo que tanta gente invoca, o Espírito Santo que atualmente se fala que ele está plenamente nos ministros que recebem o grau da ordem, e falando no grau da ordem ontem, tivemos 2 novos diáconos transitórios aqui na Diocese de Nova Iguaçu, minha saudação aos novos diáconos. Também a pessoa quando fala do Espírito Santo pensa como se fosse um escravo da gente. O Espírito Santo vai fazer, é o contrário, nós nos colocamos à disposição do Espírito forte de Deus que nos conduz. Por isso Jesus algumas vezes aparece lá falando sobre a importância de nós estarmos dócil ao Espírito de Deus. Dizer que haveria um derramamento do Espírito sobre a carne humana, sobre o ser humano, aparece lá em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32. É isso que vai fundamentar a linha lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 ao 21. Também, ainda falando do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele nos apresenta como, vamos dizer assim, uma Babel invertida, uma Babel ao contrário. A gente quando fala em Babel é onde as línguas se confundem, o Espírito Santo não, é onde a língua de Deus, a língua, ela volta a ser falada de uma vez só. Alguns
protestante, alguns cristãos católicos também acreditam nisso, há uma força do Espírito Santo que vem para poder dar para a pessoa uma certa qualidade, um certo dom. Aí entra lá em Coríntios capítulo 12, há também um dom da língua, que alguém diz que não, o dom da língua é a oração que a pessoa tem a capacidade de fazer, quando na verdade nenhum dom é dado que não seja para colocar a serviço. Nós não devemos buscar o dom apenas para o dom. Sabemos claramente que a liturgia de hoje, desse domingo dia 5 de junho de 2022, é uma liturgia toda da solenidade de Pentecostes. E o tema deste domingo, nas missas e celebrações da Igreja Católica, é um domingo onde o dom de Deus aparece e Deus se manifesta a todos os crentes, e o Espírito da vida nova nos renova e transforma e constrói a comunidade com um homem novo. O Evangelho de hoje nos convida, apresenta a comunidade cristã reunida em volta de Jesus. Ou seja, não tem como receber o Espírito Santo se não for em volta de Jesus, em volta daquele que foi condenado. Mário Gomes, não me processe. Aquele que foi chamado de marginal, de bandido. Mário Gomes, não me processe por causa disso. Porque é isso que aconteceu. Jesus, ele é condenado à morte, é julgado pelos dois sistemas, pelo sistema religioso, os sacerdotes no contexto histórico, e também o poder civil, o poder político, aonde você vê claramente aí falando que Jesus Cristo era um arruaceiro, um homem que motivava a comunidade a entrar em conflito. Então, Mário Gomes, essa semana teve um vídeo falando que ele esteve uma delegacia registrando uma queixa quando a professora colocou um vídeo lá e falando, né, uma imagem falando uma mensagem: Jesus crucificado, bandido bom é bandido morto. E aí ele foi na justiça denunciar a professora pelo fato ocorrido. A gente ainda olha a liturgia de hoje um olhar bem amplo. Pedro fala uma língua universal, uma língua que todos entendem, ou seja, a língua do bem. A língua do bem todo mundo entende. A primeira leitura de hoje, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 11, é aquela frase famosa, né? Quando chegou o dia de Pentecostes, a comunidade reunida com medo dos judeus, ou seja, começa bem assim o texto de hoje. É o Atos capítulo 2, versículos de 1 a 11. E o salmo é o Salmo 103, que canta a famosa: envia, Senhor, o vosso Espírito e renova a face da terra. Salmo 103, entre parênteses, Salmo 104. E aí o salmista continua: bendiz a minha alma o Senhor, Senhor meu Deus, como sois grande, como sois grande. É um salmo de louvor, é um salmo onde a gente contempla a louvação de Deus. E o texto da segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 3b ao 7, e depois versículo 12 ao 13. Aí Paulo deixa bem claramente, iniciando essa segunda leitura: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Ou seja, você, para reconhecer Jesus, é preciso você estar disposto a deixar que o Espírito Santo fale em você. E também existe também o espírito de confusão, que alguns dizem que é o Espírito Santo, em alguns grupos aí. Lembrando que hoje a liturgia da igreja tem a sequência, onde nós cantamos: vinde Espírito Santo, vinde amor ardente, acender na terra a vossa luz fulgente. E aí é um refrão muito, muito bom demais para a gente ler, meditar e contemplar. O Evangelho de hoje, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. É o evangelho onde nós temos duas não, são três narrativas onde o Espírito Santo vem sobre os apóstolos. Em Atos dos Apóstolos também, nos textos seguintes lá de Lucas, mas aqui em João 20, 19 a 23, quando Jesus aparece e diz que a comunidade estava com medo dos judeus lá, e diz claramente: Jesus entra sem abrir a porta, milagre, e ele entra e diz: a paz esteja convosco. Ou seja, a primeira ação de Deus para nos conceder a paz e nos conceder o Espírito Santo é nos desejar a paz, o shalom de Jesus. O shalom que nós já dizemos aqui em nossas leituras, nossos textos das semanas anteriores, quando nós falamos que Deus traz uma paz, não é uma paz do cemitério, é uma paz aonde nos transforma, uma paz que nos faz entender o projeto de salvação. O interessante é que esse texto é lido lá no segundo domingo da Páscoa, como nós já falamos. Ele é lido lá no segundo domingo da Páscoa e ele traz para nós uma reflexão sobre a importância de nós estarmos presos
envolvidos e dispostos a viver a paz, não uma paz simbólica, não uma paz assim colocada apenas para, eu tenho paz. Outro dia eu conversava com uma amiga, com uma pessoa, e falávamos sobre o conceito da felicidade. O que é ser feliz? Para um homem ser feliz, ele tem que ter certas coisas, né? certos apetrechos. Para um indígena ser feliz, ele só precisa simplesmente de um pouco do rio limpo, do rio sem contaminação, sem veneno. Para um homem ser feliz, ele tem que ter casa, tem que ter carro, tem que ter tanta coisa. E o indígena não, tem que ter o rio limpo, acabou. A caça, a floresta e pronto. Uma criança, para ser feliz, precisa que o pai e a mãe ame de verdade essa criança. Uma criança, para ser feliz, é preciso reconhecer seriamente o dom que Deus tem para ela, reconhecer a alegria. Um homem, para ser feliz, precisa às vezes de uma companheira, de uma mulher, de amigos, de cerveja, de um churrasco. O homem, para ser feliz, precisa de tantas coisas assim que não tem sentido, quando na verdade o que nós precisamos para ser feliz de verdade é apenas a paz de espírito. A paz de espírito é algo que Jesus traz nessa liturgia de hoje. Esse evangelho, ele aparece lá no segundo domingo da Páscoa e reaparece hoje no dia de Pentecostes. A gente, quando fala em ser feliz, nós falamos claramente de uma paz que ninguém pode dar, de uma paz que muitos querem, mas não conseguem ter, de uma paz que muitos precisam e precisam buscá-la, às vezes fazendo por menos, às vezes deixando a coisa acontecer da maneira natural. É aquela famosa canção, deixa acontecer naturalmente, né? Essa é a verdade. O evangelho de hoje, quando Jesus entra na comunidade, e aí você tem duas imagens vindas do Espírito Santo. A primeira imagem é Jesus, que ele simplesmente ele traz para nós uma leitura onde ele invoca o Espírito Santo, ele fala do Espírito Santo o tempo todo. E depois aqui ele sopra o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, como diz lá no credo, procede do Pai e do Filho. E aí você vê claramente que Jesus fala, como o Pai me enviou, também eu vos envio, também vos envio. E dito isso, sobrou sobre ele e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. O interessante é que esse texto ele é narrado aqui, depois você verá em Atos dos Apóstolos, também em Lucas, sobre a chegada do Espírito Santo 50 dias após a ressurreição. Neste evangelho, o Espírito Santo acontece logo no primeiro momento, após a ressurreição do Senhor. E aí você vê claramente que a vinda do Espírito Santo, a gente na visão teológica da coisa, não acontece da maneira vamos embora. Muitas das vezes alguém pensa que Deus é a fada madrinha, sei lá, como quiser chamar, o mágico que faz abacadabra e acontece as coisas. A ação do Espírito Santo é uma ação lenta, é uma ação às vezes demorada na visão humana. E a visão do Espírito Santo ligada aqui no contexto da comunidade trancada em si mesma, trancada na saudade do ressuscitado. E Pedro, quando recebe o Espírito Santo, ele sai para testemunhar o Evangelho, ele sai para dizer aquela missão profética, a tríplice ministério que nós cristãos recebemos, a missão de ser profeta para anunciar e denunciar, a missão de ser sacerdotes para orar, rezar, comunicar a ação de Deus, e a missão também de ser rei ou rainha para servirmos plenamente. A vocação do serviço, a vocação do amor, a vocação aonde você é chamado a levar a força de Deus. Mas João bota bem claramente que esse evangelho, esse momento do Espírito Santo, esse momento da força de Deus acontece após a cruz, após a ressurreição, ao anoitecer do dia de Páscoa, a recepção do Espírito que os apóstolos têm vinda da boca do ressuscitado. João coloca bem claro a comunidade que está nas escuras, a comunidade que está de portas fechadas, a comunidade que tem medo, lá no versículo 19. São um quadro que atualmente nós olharmos para nossas igrejas, para nossas comunidades, para os nossos grupos pastorais, preocupados às vezes com as posições, com os acordos políticos, preocupados às vezes em ostentar poder. E aí depois alguém vai dizer, está criticando, não estou criticando, estou apresentando um fato. E essa comunidade, ela não tem a força do Espírito Santo.
Jesus começa chamando o Shalom do Pai, o Shalom de Deus, porque nós temos que nos encontrar. O sinal de soprar sobre a comunidade, o sinal de comunicar o Espírito Santo como o Ruá de Deus, sopro, é algo que às vezes nos falta. A comunidade só existe da forma que existe em nossas realidades porque ela está centrada, primeiro, na pessoa de Jesus, um preso político, um condenado pela religião do seu tempo, um assassinado, um mártir, um homem que vive plenamente a vontade de Deus. Mário Gomes não me processa por causa disso, porque Jesus foi chamado de marginal, de beberrão, de comilão. E aí, certamente, ele passou pela cruz e é nele que nós vamos superar todos os nossos medos. Outro dia, eu conversava com uma outra pessoa e dizia que nós olhamos para nossas histórias diante das perseguições, diante das fogueiras modernas, diante das inquisições que hoje ainda existem em nossos grupos pastorais, movimentos e nas igrejas. E nós olhamos para Jesus e vimos o que ele fez para receber o martírio que recebeu. O que ele fez para ser condenado à morte tão cruenta. Nós, cristãos, para termos o Espírito Santo, é preciso encontrarmos e abraçarmos o modelo de Jesus de Nazaré. Nós, cristãos, somos chamados a olhar para o homem Jesus de Nazaré, chagado, torturado, crucificado, para nós mirarmos no homem Jesus de Nazaré ressuscitado. O homem que recebe plenamente a força do Espírito Santo, a força do amor de Deus. No Evangelho de ontem, sexta-feira, nós falamos de uma ligação verdadeira com Jesus, com a videira verdadeira. Encontrar-se com Jesus, encontrar-se com Deus amor e encontrar-se também nas lutas dos desempregados, dos condenados, dos exilados. A comunidade construída em volta de Jesus é a comunidade envolvida e animada pelo Espírito Santo. É o sopro que transforma o barro inerte na imagem do Deus da vida. É o sopro de Deus que transforma os nossos egoísmos do medo na ação de partilha e de comunhão. É o sopro de Deus que nos convida a reconhecer Jesus na figura do irmão, dos excluídos, dos desempregados, das mulheres, das comunidades LGBTQIA+, daqueles que, por motivos ideológicos, são condenados, por motivos de posições políticas diferentes da nossa, recebem a condenação. O Evangelho de hoje nos questiona seriamente as nossas posições. Ou nós temos plenamente o Espírito Santo para comunicar a ação de Deus, ou nós temos plenamente o Espírito Santo para comunicar o projeto de Deus, ou somos egoístas e queremos o Espírito Santo para, desculpe pelo termo, ficarmos numa oração individualista, querendo salvar apenas o Espírito, a alma da pessoa, e esquecemos de todo o resto. Deus, nosso Pai, quando fala na força do Espírito Santo, quando Jesus apresenta o Espírito Santo, quando ele fala que vai mandar o advogado durante a semana retrasada e a semana passada, quando ele diz para nós que vai mandar um consolador, ele traz para nós uma certeza que esse Espírito vai habitar essa realidade que nós vivemos. É preciso ter consciência da presença de Deus, o Espírito Santo, em toda a pessoa batizada. E mais ainda, ter a consciência da presença do Espírito de Deus em todo o ser humano, que todos nós fomos moldados e criados a partir do barro, a partir do nada. Somos filhos e filhas muito amados por Deus. Estar atento aos apelos, às cruzes, às indicações, os questionamentos dos filhos de Deus. Não ficarmos nós produzindo incenso, fumaça, apenas em nossos cultos, um culto vazio, sem vida, sem a força do Espírito Santo. Um culto sem certeza que Deus está conosco, uma religião ritualística. A gente, quando fala do contexto aonde nós somos colocados, aprova o tempo todo. Essa é a força do Espírito Santo. Não é o Espírito para fazermos barulhos, cultos solenes, aonde faz barulho e Deus não age. Não é para ficarmos falando em línguas desconhecidas simplesmente, mas para falarmos a língua universal do amor e do respeito à vida.
O evangelho de hoje ainda questiona a nossa prática de vida. Ou nós estamos, de fato, buscando o Espírito, ou nós somos ninguém. Bom, eu paro por aqui. Agradeço a você pelo carinho, pela presença fraterna. Lembrando a todos e a todas que, infelizmente, ainda estamos passando pelo desemprego. Estamos sem computador agora, já vi que não tem jeito. Vamos ter que pensar uma forma de comprar um computador, dar um jeito. Agora só no celular por enquanto. Nosso blog, nosso projeto de escrever está parado. Segunda semana. Se você puder ajudar, agradeço. Meu pix é denonatum@gmail.com. Lembrando ainda a todos e a todas que a pandemia está aí. Então vamos sempre lembrar de usar máscara. É isso? E vamos continuar. Tá voltando aí, ó. Voltou alguns casos aí, grande, nas cidades aí pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, acontecendo aí o Covid-19. Vamos continuar vacinando. Quem não é vacinado, por favor, tenha coragem. Também, se alguém tiver alguma marca de algum trabalho, algum emprego, estou aceitando. Bom dia. Feliz Pentecostes. Feliz tempo novo na igreja. Vamos ressuscitar, vamos receber a força do Espírito Santo para poder testemunharmos de forma consciente o Evangelho de Jesus. Bom dia. Feliz Pentecostes. Eu sou Daniel Nonato. Maria.